Península da Coreia, quando a gente olha para o Estreito de Taiwan, quando a gente olha para o Golfo Pérsico propriamente, onde Irã e Arábia Saudita têm uma certa rivalidade, quando a gente olha para o Iêmen, para a guerra civil da Síria, guerra civil da Líbia, para todo lado que a gente olha, é uma conexão, é uma coisa só. Uma prova disso aconteceu há poucos dias. Um combate no Sudão entre ucranianos e russos. Os russos do grupo Wagner, que é um grupo de mercenários russos, que a Rússia manda para esses lugares onde tem esses conflitos menores, e o grupo Wagner foi enviado para o Sudão. E os ucranianos saíram da Ucrânia e foram lá no Sudão enfrentar o grupo Wagner, e mataram um bocado de russos do grupo Wagner lá. Né? Então fica evidente que tudo isso é um conflito só. Né? Euclides, seja bem-vinda. Nós nos acostumamos a ouvir falar em Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas se a gente olha de longe, eu digo longe no tempo, certo. Se a gente olha para o século XVII, de 1618 a 1648, teve 4 guerras diferentes na Europa. Teve a Guerra do Palatinado, teve o Período Francês e mais 2. E os historiadores juntam essas 4 guerras numa guerra só e chamam Guerra dos 30 anos. Porque há conexão entre elas. Talvez no futuro, se ainda houver futuro daqui a alguns séculos, os historiadores talvez juntem a Guerra Franco-Prussiana de 1871, a chamada Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, e essas guerras todas do Oriente Próximo. Talvez eles chamem tudo como uma grande guerra. Né? A grande guerra da transição para a modernidade. Né? Ou seja, bem-vinda, Dani. Aí, Dani Euclides. Boa noite. Boa noite. Atualizando vocês, nós estamos hoje fazendo um estudo dos conflitos no mundo centrado em Israel. Né? Centrado a reflexão em Israel, não estou dizendo que Israel é o centro dos conflitos, né? Mas a reflexão centrada lá, porque é o palco de muita violência agora. Né? Então, tem esse panorama e Israel está no núcleo, aí, no centro. E é uma situação muito difícil de contornar. O Henry Kissinger, que está com 100 anos, faz 100 anos esse ano, o ano passado ele estava com 99 anos, obviamente, quando começou a guerra na Ucrânia. E ele, do alto da experiência dos seus 99 anos, ele é um grande estudioso das relações internacionais, né? Foi quem orientou o governo Nixon nisso. Ele diz: essa é a mais grave crise desde a Segunda Guerra Mundial. Mais do que a crise dos foguetes em Cuba, em 1962, que geralmente é uma crise apresentada como uma crise maior, mais perigosa, porque os líderes americanos e soviéticos tiveram com o dedo no botão vermelho, né, para disparar mísseis. Mas ele disse: é a mais grave crise, entre outras coisas, porque as partes envolvidas não têm como sair. Não tem o que conceder para fazer uma transação de um acordo. Não podem, nenhum lado pode recuar. Por que isso? Olhe bem, os americanos sofreram uma derrota vergonhosa há pouco tempo no Afeganistão. Estão olhando, mandando alguma ajuda, mas sem se meter, sem coragem suficiente para se meter na Ucrânia. São desafiados a toda hora pela Coreia do Norte, jogando míssil por cima do Japão e tal. E se bancarem o mole agora, a China vai engolir Taiwan. Então, eles têm que se mostrar duros. Por outro lado, o Putin, que é quem avaliza a atitude do Irã, que, por sua vez, é quem responde pelo Hamas e o Hezbollah. Para quem não tem muito interesse nessas coisas, Hezbollah era uma milícia
terrorista do Líbano, dos xiitas do Líbano, porque o Líbano é uma colcha de retalhos, né? Tem xiita, tem alauíta, tem sunita, tudo isso é muçulmano. Tem cristãos, e tem cristãos cooptas, e tem cristãos ortodoxos. Então, o Hezbollah era uma milícia armada dos xiitas do Líbano. Mas o Irã chegou lá e ajudou, e ele se meteu, está há 12 anos na guerra civil da Síria, e se transformou num exército de 100 mil homens, um exército muito bem armado, que dizem que tem 150 mil foguetes para jogar em Israel. Né? E Hamas comanda talvez seja uma palavra forte, mas influencia muito. Né? O Irã também não pode recuar muito, porque certamente o Hamas começou essa guerra confiando na proteção do Irã. As forças iranianas na Síria, tem milícias iranianas na Síria, da chamada Guarda Revolucionária Islâmica. Israel bombardeou mais de 200 vezes as posições do Irã na Síria nos últimos anos. Boa noite, Arbenete, seja bem-vinda. Hoje estamos numa live aqui, numa conversa sobre a situação do mundo, olhando principalmente para Israel, que eu dei o título de O Moderno Estado de Israel, Caminhos e Tropeços. Tá? Bom, então, o Irã ele vai perder influência no Oriente Médio. Tá? E já está meio que desmoralizado, porque disse que se Israel invadisse Gaza por terra, ele entrava na guerra, e não entrou. Né? Mas à medida que Israel esteja derrotando, esmagando o Hamas, que é o grupo terrorista da faixa de Gaza, e à medida que a guerra urbana, a guerra dentro de cidade, e cidade muito densa, população muito densa, inevitavelmente leva a vítima de civis, inclusive criança, velho, mulher, menino, todo mundo morre numa guerra dessa. Né? Morre gente de todo tipo, não é que morram todas as pessoas. Quando eu digo todo mundo, é todo tipo de gente. Né? Então, e aí isso vai criando uma opinião pública mundial, com a ajuda da imprensa e dos grupos ativistas e de muitos governos, e o Irã pode estar esperando isso para dizer para o Hezbollah, abra outra frente no norte. Né? E quando o Hezbollah abre outra frente no norte, ele dizer para os milicianos do Iraque, vão lá ajudar o Hezbollah. E depois ele mesmo mandar força, e principalmente se o Erdogan, que é o ditador da Turquia, resolver entrar na guerra contra Israel, e ele já disse que entra. Ô, Júnior, seja bem-vindo. Hoje saímos um pouco do nosso costume, vamos fazer uma conversa aqui sobre a situação mundial, que eu dei o título de O Moderno Estado de Israel, Caminhos e Tropeços. Bom, o Erdogan é um ditador da Turquia, e a Turquia foi o Império Otomano, que dominou toda aquela região até o começo do século XX. E esses impérios que desmoronam, eles deixam no seu povo e nos seus líderes um saudosismo. Eles não distinguem bem o presente do passado. Se a Turquia foi um grande império, ameaçou toda a Europa, então eles não se conformam que hoje a Turquia seja uma potência pequena. Né? E eles sonham em liderar o Islã. E fazendo parêntese aqui, hoje tem 3 globalismos no mundo. Tem o globalismo ocidental, também chamado atlanticista, que é um grupo de poder político e econômico formado pelos Estados Unidos e a União Europeia, e mais alguns, digamos, seguidores. De outro lado, tem o chamado globalismo eurasiano, porque tem parte na Europa e parte na Ásia, que é uma aliança da Rússia com a China, e seguidores como a Coreia do Norte, o Paquistão, o Irã, e outros países, como Belarus e outros países. Então, tem esses 2 globalismos muito poderosos, com armas nucleares, e tem um globalismo em ascensão,
que não tem tanto poder armado, embora também esteja bem armado, sem armas nucleares, mas e até com um pouco de armas nucleares no Paquistão, né? Talvez no Irã, mas que é um grupo que tem uma força muito grande, que é o globalismo islâmico. Tem uma força muito grande porque são quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, 1 bilhão e 800 milhões, com uma arma muito poderosa que é a demografia. É porque nasce muita gente nas famílias deles. Eles têm 10, 12, 15 filhos. O cara tem 2, 3 mulheres e tem 10, 12, 15 filhos, né? E tanto o globalismo ocidental, Estados Unidos e Europa, como o eurasiano, Rússia e China, já não tem tanta fertilidade assim, né? E eles estão com essa arma demográfica ocupando a Europa. Já 8% da França é islâmica, a Inglaterra está mais ou menos nesse nível, a Bélgica já está quase dominada, a Holanda, a Alemanha, a Europa está caindo na mão do Islã, né? Então tem essas 3 forças e a área de atrito entre elas é no Oriente Próximo, em torno de Israel, né? Muito bem. E o moderno Estado de Israel, que é o nosso assunto aqui, nasce no olho do furacão, nasce no ponto de atrito do que hoje são essas 3 correntes, né? Então, vamos pensar aqui em alguns antecedentes históricos para a gente entender bem quem seja Israel, quem seja Palestina, quem sejam os atores que estão nesse jogo. Israel foi um reino daquela região. Antes disso, até, foi um grupo de tribos, e quem conhece Bíblia sabe que eram 12 as tribos de Israel, de tribos seminômades, que a partir de um determinado momento se libertou, esse grupo de tribos se libertou do Egito, conduzida por Moisés, e passou a ser governado por juízes, que eram ungidos por profetas, ou eram eles mesmos profetas. Até que tiveram alguns problemas de desordem e tal, e aí pediram um rei e ungiram um homem enorme chamado Saul, foi ungido rei, e começa o período monárquico de Israel. Então surge o reino de Israel, que num determinado momento foi um reino poderoso, que se estendia até o rio Eufrates, do Mediterrâneo até o rio Eufrates, e que chegou a esse ponto com Davi, que foi o grande rei que conquistou pela espada toda a terra prometida. Bom, depois muita riqueza com Salomão, e depois se dividiu, né? Aí teve o reino do norte, o reino do sul, e se fragilizou e terminou sendo destruído. Os assírios, os caldeus, destruíram, levaram Israel cativo para a Babilônia. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece muito bem essa história, mas não foram todos os judeus. Eles levaram, sobretudo, a população de Jerusalém, e principalmente os príncipes, os nobres com as suas famílias. Aquela população sem maior importância política, econômica, sem liderança em Israel, ficou, porque eles queriam era destruir as lideranças de Israel, né? Então, levaram uma parte expressiva para o cativeiro. Eles ficam lá, depois o Império Medo-Persa vem e derruba a Babilônia, e eles ficam cativos do Império Medo-Persa e terminam sendo libertados pelos persas e mandados de volta para Israel. E quando chegam lá, aqueles que tinham ficado lá, tinham se misturado com outros povos que esses impérios mandaram para lá, e tinham assimilado outros deuses desses povos, e eram mestiços de judeus com esses outros povos, e misturaram crenças, e os judeus que voltaram do cativeiro não gostavam deles e deram o nome de samaritano para eles, né? Então, isso veio, e depois do Império Persa veio o Império Alexandrino, de Alexandre o Grande da Macedônia, que derrotou os persas,
mas Alexandre morre precocemente de uma febre, provavelmente febre do Nilo, e depois vem o Império Romano, o Império Alexandrino, o Império Grego, macedônico, se divide em 4 pedaços e fica fraco, e os romanos terminam tomando. Tudo isso, olha, a queda do Império Babilônico, a queda do Império Persa. Olha, Edileuza, seja bem-vinda. A queda do Império Macedônio, a morte precoce do Alexandre, tudo isso foi previsto nas profecias de Daniel, inclusive dando nome aos bois. Ele começa falando de um bode que vem do leste, com um chifre grande, mais um carneiro que vem do ocidente, dá umas marradas no bode e quebra o chifre do bode, e depois vem um outro império, e ele chega e diz, olha, essas figuras, isso aqui é um império macedônio do Alexandre, que vai se dividir em 4 pedaços, aquilo ali era um império babilônico, o bode era o Império Medo-Persa que derrota o Império Babilônico, ele chega e traduz os símbolos que ele tinha usado. Né? E tudo se confirmou. E aí os incrédulos querem dizer que isso foi escrito depois. Mas não foi escrito depois, não. Foi escrito antes. Tanto foi escrito antes que os persas ficam tão impressionados que dão a maior consideração a esses escravos que eles encontraram na Babilônia, que eram os judeus. Né? Aí as 12 tribos desaparecem, fica praticamente só a tribo de Judá. Né? E eles, com essa consideração toda que eles tinham com Israel, não só por causa do que Daniel fez lá, mostrando o poder de Deus, mas também pelas profecias que eles viram, que eram velhos escritos, né, de profecias feitas anteriormente a esses acontecimentos. Então, houve isso. E depois dos gregos são os romanos. Mas Israel sempre preservou muito a sua identidade. E se levantou contra os romanos no ano 70 do século I, já da nossa era, e os romanos foram lá e destruíram tudo. Destruíram Jerusalém, arrancaram até os alicerces. Dizem que os soldados pensavam que tinha algum tesouro de Salomão escondido lá nos alicerces. Arrancaram até os alicerces do templo e dos palácios, muralhas e tudo. No ano 70. Não demorou muito. No ano 132, já no segundo século da nossa era, outro levante em Israel. E aí já é a terceira guerra judaico-romana. E eles expulsam os romanos por algum tempo, mas os romanos, as legiões romanas na Judéia, e a terra se chamava Judéia, e na Síria, recebe reforços da Síria, mas os judeus derrotam essas forças, e aí vem forças de Roma, vem, se a memória não me falha, 6 legiões. Legião era uma quantidade de tropa, um tipo de tropa mais ou menos equivalente a uma divisão do exército hoje. Vem 6 legiões romanas que reforçam os restos dessas divisões que já estavam por lá e derrotam os judeus. Os judeus terminam cercados numa colina chamada Massada. Aí, essa luta vai do ano 132 ao ano 135, e os judeus lá cercados com fome, porque era no alto de uma colina e não tinha onde plantar, e não tinha, comeram as reservas de alimento, estavam morrendo de fome e não queriam cair prisioneiros. Aí eles fizeram um suicídio coletivo. Cerca de 900 e tantos judeus se atiraram do alto dessa colina. E ainda hoje, isso vai entrar nos assuntos atuais, quando o judeu presta serviço militar, tem uma solenidade, aqui no Brasil tem uma solenidade que se chama jurar bandeira. Lá não é isso. Lá eles juram que Massada não voltará a cair. Massada foi essa fortaleza que foi cercada e terminou com esses 900 e tantos suicídios. Né?
E isso, Massada não voltar a cair, vai já ter uma ligação com a dificuldade de contornar o problema hoje. Né? Bom, então, os antecedentes são esses. Eles são derrotados e aí os romanos expulsam eles de lá. Essa dispersão recebeu o nome de diáspora. E aí vem uma discussão. Então, não ficou judeu ali, a terra não era deles há 2.000 anos, ou pelo menos há 1.900 anos. Né? Mas não é bem assim. Do mesmo jeito que os assírios e os caldeus tiraram os judeus de lá, mas sempre ficou alguém. Os assírios e os caldeus levaram escravos à elite e à população urbana, sobretudo a população de Jerusalém. Né? Mas os camponeses, eles não saíram caçando, perdendo tempo procurando camponês. Né? E nas guerras judaico-germânicas, né, de 1870, do ano 70 e do ano 132 ao ano 135, eles também sofreram dispersão. Mas, de novo, os que ficaram lá pelo campo, ficou uma pequena parcela, mas ficou. Né? Aquele pessoal que fugiu para as montanhas, que tinha sido aconselhado a fugir para as montanhas, também ficou alguém ali. Né? Então, não é verdade que Israel tenha voltado para uma terra que não tinha nenhum judeu lá e, portanto, era dos palestinos durante séculos e séculos. Né? Segundo, que terra era aquela? A terra se chamava Judéia. E aí Roma, indignada com a rebelião dos judeus, expulsou eles de lá e mudou o nome. E deu à terra o nome de um povo inimigo de Israel há muito tempo, mas que já não estava mais nem lá. Os filisteus. Então, eles deram o nome de Filistina. O nome Filistina, latinizado, e o meu amigo Pedro aí é um latinista de largos méritos, deve saber isso muito bem. Latinizado, o nome Filistina é Palestina. Então, Palestina é uma ficção romana, dando à terra o nome de um povo que já não existia mais ali, que eram os filisteus. Né? E ficou esse nome. Depois vieram outros impérios, ali mudou de império muitas vezes. Por fim, aquilo ali caiu na mão dos turcos otomanos. Eu digo por fim, porque agora vamos entrar no moderno Estado de Israel. E os otomanos eram um tanto tolerantes. E judeus, a minoria de judeus que tinha ali convivia com a minoria de cristãos e com a maioria islâmica. Mas não era só islâmica. E os islâmicos lá não eram só árabes. Tinha árabe, tinha turco, tinha curdo e tinha outros povos. Como ainda hoje tem outros povos por ali, né? Inclusive drusos e outros povos. Bem, agora, Israel sempre preservou muito a própria cultura, né? Falamos aí de antecedentes remotos e na origem da Palestina, e vamos ver agora o retorno dos judeus à Terra Prometida para reconstituir ou restaurar o Estado de Israel como um Estado moderno. Bom, então, no século XIX começa, durante todos esses séculos que os judeus estiveram dispersos e que não existiu um Estado judeu, eles foram perseguidos. Ora por um império, ora por outro, ou por uma parte do cristianismo histórico. Né? O cristianismo revelado não é antissemita. Paulo vai dizer, e aqui eu acho que tem mais de uma pessoa aqui que é capaz até de dizer onde é que Paulo diz isso, que nós somos enxertados, o cristianismo é enxertado no judaísmo. O judaísmo é o cavalo onde foi enxertado o cristianismo. Cavalo, na expressão que os agrônomos usam para enxerto, é assim: você pega o tronco de uma árvore, corta, fende o tronco da árvore
e aquela que você quer enxertar, você faz um bisel, faz uma ponta fina, coloca aqui, amarra, e o enxerto pega no cavalo. Né? Paulo diz que nós somos enxertados no cavalo, que é o judaísmo. De fato, a promessa messiânica que está lá no Gênesis é adotada por nós. Nós só acreditamos que o carpinteiro de Nazaré é o Messias, porque está escrito tudo sobre ele, definido com muita fidelidade em Isaías e em outros escritos. E está dito lá que nenhum osso lhe seria quebrado, que suas roupas seriam disputadas na sorte, e que ele iria mudo como uma ovelha para o matadouro. A descrição vem toda do judaísmo. Né? E a promessa messiânica feita lá no Gênesis é que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e vai lhe morder o calcanhar. E essa promessa é do judaísmo, onde nós somos enxertados quando dizemos que essa promessa se cumpriu na cruz. Quando o descendente da mulher pisou na cabeça da serpente e a serpente mordeu-lhe o calcanhar. Tanto mordeu-lhe o calcanhar que ele morreu e passou 3 dias sepultado. Né? Então, Israel passou todos esses séculos aí, desde a diáspora do ano 70 do primeiro século e da segunda diáspora do ano 135 do segundo século, até o século XIX, até o século XX. Israel passou sem uma terra própria, sem um Estado próprio, disperso e perseguido. Inclusive, ainda hoje tem cristãos que são antissemitas. Né? E outros povos todos perseguem os judeus conforme profecia, que está lá no Deuteronômio e tal. Mas Israel nunca esqueceu a promessa. Israel nunca perdeu a esperança. E os judeus faziam um rito nas festas do fim do ano judaico, em que eles se reuniam e diziam: no próximo ano em Jerusalém. Eles estavam dispersos, podiam estar no Brasil, podiam estar nos Estados Unidos, podiam estar na Índia, podiam estar na Rússia, eles estavam em todos esses lugares, mas eles se reuniam e diziam: no próximo ano em Jerusalém. E é claro que não conseguiam, mas no ano seguinte repetiam de novo a promessa. Seja bem-vindo, meu irmão Alexandre. Então... Desculpa o atraso. Tudo bem, meu irmão. Então, as grandes perseguições da Idade Média, as grandes perseguições da Inquisição, elas não deram lugar a uma grande imigração de volta para Israel, porque nesse momento Israel estava sob o domínio de sarracenos, de muçulmanos. Então, não houve esse retorno. Mas as grandes perseguições do século XIX, sobretudo agora no leste, porque a Inquisição foi mais na Península Ibérica e tal, mas no século XIX houve perseguições muito grandes no leste da Europa, no que hoje é a Polônia, no que hoje é a Ucrânia, no que hoje é a Romênia, a Hungria, no que hoje é a Rússia. Tinha uma prática que eles chamavam pogrom, que era, eles invadiam as vilas, os redutos de judeus e massacravam, e queimavam, e chamavam isso pogrom. Né? E, nesse momento, o Império Otomano estava com uma certa tolerância, porque o Império Otomano já estava começando a balançar, a se mostrar fraco. E aí se torna tolerante com as minorias, e aí os judeus começam a voltar. Aquela declaração que eles faziam no fim do ano judaico, nas festas e nos ritos, para o ano em Jerusalém, passou a acontecer. Aí começa uma emigração do resto do mundo para Israel. Muito pequena, muito devagar, porque faltava dinheiro. Mas, no fim, mais aí pela década de 80 do século XIX, alguns judeus ricos começam a financiar essa imigração. E para o ano em Jerusalém era Sião. Então, para o ano em Sião,
se deu o nome de sionismo. Aí, quando foi em 1896, um jornalista judeu, natural do Império Austro-Húngaro, escreveu um livro, O Estado de Israel, dizendo que os judeus precisavam ter um Estado, que eles eram um povo, e para esse povo ter um Estado, precisava ter um território e precisava ter uma organização política. E que aquele território é que era o lugar ideal para eles. Aí a Inglaterra andou querendo oferecer um lugar numa colônia da África. Está aqui umas terras para vocês no Quênia, no que hoje é o Quênia, né? Houve quem dissesse que devia ser na Amazônia brasileira, mas eles disseram não. É naquela terra com a qual nós temos fortes laços históricos. Não sei nem se ele era ateu. Esse cara que escreveu esse livro chamava-se Theodor Herzl. Não apostem na minha promessa, na minha pronúncia, não. Ele defendeu que os laços históricos de Israel com aquela terra davam certos direitos aos judeus. Olhe, hoje a gente vê os curdos quererem um Estado arrancando um pedaço da Turquia, do Irã, do Iraque e da Síria, porque tem laços históricos com aquela terra. A gente vê o Kremlin, o governo russo, dizer que onde tiver russos étnicos, e eles existem na Moldávia, eles existem na Ucrânia, eles existem na Lituânia, eles existem no Cazaquistão, aí é terra russa. Por quê? Porque são laços históricos. Ele diz até que a Ucrânia não é país porque tem fortes laços históricos com a Rússia. Mas quem diz isso não reconhece os laços históricos de Israel com aquela terra, né? É curioso. Muito bem. E aí o movimento sionista passa a ser financiado pelos judeus ricos, e aí a imigração do mundo todo para a terra que então estava se chamando Palestina cresce. Veja, eles chegaram lá como emigrantes, ou melhor, como imigrantes. Imigrantes de onde saíram. Lá eles chegam como imigrantes. Imigrante não é invasor. Hoje tem gente dizendo que eles invadiram, que os palestinos foram vítimas de uma invasão. Não. Eles chegaram como imigrantes. Assim como está cheio de muçulmano imigrante hoje na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha. E está querendo direito. Eles estão querendo implantar a lei muçulmana Sharia. E já estão implantando em alguns lugares da Inglaterra. Né? Então, imigrante ganha direito. Imigrante, quando chega numa terra, se torna maioria, se fixa, passa a ter certos direitos. Foi o que aconteceu com eles. E tomaram terras? Não. Eles chegaram lá com o dinheiro do movimento sionista, financiado por judeus ricos, e chegaram comprando terras. Comprar não é tomar. Né? E mais, e tem um livro de um jornalista, de um escritor chamado Leon Uris. O livro se chama Êxodos. Eu sugiro que os irmãos leiam, procurem e leiam. Esse livro conta esse momento, romanceando a história. Então, e diz que as terras eram vendidas para eles. E quem vendia achava que estava fazendo judeu de besta, porque as terras eram ruins. Eles vendiam terras desérticas e vendiam pântanos salgados. Então, diziam, essas terras não servem para nada, eu vou vender para esses bestas, né? E vendo caro. E eles pagavam caro. Só que os bestas eram espertos bastante para transformar aquele deserto ou aqueles pântanos salgados em terra produtiva. E aí se cumpre outra profecia, que Israel iria exportar alimento para o mundo. Iria alimentar o mundo. E hoje eles exportam muito alimento. Né? Mas isso incomodou. Porque tinha uns régolos, né, os chefes absolutos naquela região, que nunca tinham feito isso. Que nunca tinham recuperado nem deserto, nem pântano.
E aquele povo vivia na miséria. E aquele povo começou a olhar e ver o que os judeus estavam fazendo. E olhavam e estranhavam certos costumes. E olhava a mulher de Israel ter o mesmo direito do homem. E lá a mulher islâmica não tinha. Né? E aí começou a incomodar. Isso é o que se chama choque cultural. Tem um autor, Samuel Hunting, que escreveu um livro chamado O Choque Cultural, para descrever a guerra entre Ocidente e Oriente, que ele profetizou que ia acontecer. Né? Bom, então, esse livro foi escrito nos anos 60, se não me engano, 50 ou 60. Então, eles passaram a ter atritos entre a comunidade judaica e a comunidade islâmica. E esse atrito foi crescendo. Né? E a política internacional das grandes potências passou a explorar essas tensões. A política sempre explora tudo. Né? Acontece que os líderes de Israel, os líderes do movimento, Israel ainda não tinha Israel, né? O movimento sionista, em geral, eram comunistas ou socialistas. E o movimento comunista, que é outra coisa, o movimento comunista internacional, vários dos líderes do movimento comunista internacional eram judeus. Marx era filho de judeu. Trotsky renegava o judaísmo, mas era judeu. Os pensadores da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, eram todos judeus. Né? E isso levou a União Soviética a ter um certo favorecimento com Israel durante algum tempo. É claro que eles não gostavam de judeu. Tanto não gostavam que o Trotsky renegava, não queria ser judeu. Né? Mas era conveniente, porque eles achavam que iam implantar um Estado comunista em Israel. E, de fato, o projeto sionista era esse. O projeto sionista era criar um Estado, uma sociedade agrária, artesanal e coletivista. E por que era para ser uma sociedade agrária? Era baseada em fazenda. E eles compravam terra e montavam fazenda. E que tipo de fazenda? Fazenda coletiva. Como eles vinham de terríveis perseguições no leste europeu, fugindo dos pogroms, e mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, vinham sobreviventes do Holocausto, eles aceitavam viver numa sociedade, na sociedade mais comunista que jamais existiu, que eram os kibbutzim, que é o plural de kibbutz, né? Que era o kibbutz. Como é que era o kibbutz? Tem um livro do antropólogo Claude Lévi-Strauss, em parceria com outro antropólogo, Spiro Melford, se não me engano, né? Sobre Israel. Eles estiveram lá no começo do Israel e eles disseram: olha, isso aqui é uma sociedade coletivista tão grande que a família vai desaparecer, porque ninguém tinha roupa, os guarda-roupas, os armários eram comuns, qualquer um pegava qualquer roupa que desse no tamanho e vestia. Eles não tinham talheres de família, era dos alojamentos da fazenda coletiva, ninguém tinha nada pessoal. E os filhos eram criados juntos. Então, o Lévi-Strauss disse: isso vai ser a sociedade coletiva sonhada pelo movimento comunista internacional, e a família vai acabar. Porque, havendo essa interação ou essa integração na fazenda coletiva, no kibbutz, a família perde o sentido, porque todo mundo é pai, é mãe, é tio, é filha, é irmão. E voltaram lá 20 ou 30 anos depois e tinha acabado esse oba-oba. Né? As pessoas, no começo, não tinham nem cama reservada, entravam em qualquer lugar, em qualquer cama que ele se deitasse, ele dormia e tal.
E as pessoas aguentavam isso, porque tinham vindo do horror do Holocausto, ou fugido do horror dos pogroms. Mas passou essa geração e acabou essa brincadeira. Ainda hoje tem kibbutz, né? Essa matança que houve lá há um mês, né? No dia 7 de outubro, afetou certos kibbutz, né? Certos kibbutzins na fronteira com Gaza, mas não é mais assim. É separado, família, daí tem coisas particulares, tem até o carrinho particular, né? Os móveis particulares, as roupas, é diferente. E me parece que a plantação era uma fazenda, tudo era plantado ali, mas não sabia qual é a parte da plantação que é de quem. Toda a plantação era do conjunto da coletividade. Hoje não é mais assim, né? Até porque esse modelo não funciona bem, né? Bom, mas eles tiveram apoio da União Soviética. Um apoio discreto, mas tiveram. A gente gosta muito de lembrar que foi o brasileiro, o Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão da ONU, que, com o voto favorável do Brasil, reconheceu o Estado de Israel. Mas teve o voto favorável da União Soviética. E a União Soviética tinha o voto dela, embora a Ucrânia fosse uma das repúblicas da União Soviética, a Ucrânia tinha um voto separado na ONU, embora sempre votasse como Moscou queria. Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, tudo era voto da União Soviética. A União Soviética tinha vários votos na ONU, dela mesma, né? Ela mesma votava várias vezes. E votou a favor de Israel. E os satélites soviéticos do leste europeu também. E essa situação de imigração para Israel criou uma população imigrante de judeus grande lá na Palestina. E começou a incomodar, e houve os atritos com os muçulmanos, mas depois da Primeira Guerra, o Império Otomano desmoronou na Primeira Guerra, e partes do Império Otomano ficaram com a França ou com a Inglaterra, ou tal. Onde hoje é Líbano e Síria, ficou com a França, onde hoje é Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza e Jordânia. Jordânia, na época, chamava-se Transjordânia. Passou a ser governado pela Inglaterra por mandato da Liga das Nações, que era uma espécie de ONU que tinha na época. Então, quem estava administrando aquilo ali eram os ingleses. E o exército inglês começa a tentar controlar esses conflitos entre muçulmanos e judeus, né? E termina se atritando com os judeus. E os judeus passam a lutar contra o exército inglês de ocupação. Inclusive, criam uma organização secreta de combate que, inclusive, praticou terrorismo contra os ingleses, né? E um líder de Israel, que depois assinaria o primeiro acordo de paz com os inimigos, né, os acordos de Camp David, ele tinha lutado pelo Haganah, que era a organização terrorista dos judeus durante a ocupação britânica, né? E a Inglaterra tinha prometido aos judeus, durante a Primeira Guerra, ajudar a restaurar o Estado de Israel. Mas acabou a guerra e eles esqueceram a promessa. Israel cobrou e havia imigração e os ingleses tentam impedir. E chegaram a bombardear navios com imigrantes judeus e afundar navios e matar todo mundo. Inglaterra fazendo isso com os judeus. Tem gente hoje que pensa que Israel é uma cunha do capitalismo inglês e americano enfiada no Oriente Próximo. Não. Eles tentaram impedir a bala, né? Mas Israel lutou e comprava arma para todo lado. Inclusive, um dos fornecedores de armas para os judeus era a então República Socialista da Tchecoslováquia. E os americanos? Os americanos ficavam de longe. Talvez porque as lideranças sionistas fossem comunistas, né? Os americanos ficaram de longe e se recusavam a vender arma para Israel, né? E aí, como é que isso vira de repente? Bom, vem a Segunda Guerra, de novo os ingleses querem a ajuda dos judeus, de novo prometem restaurar o Estado de Israel, termina a guerra, vem a publicidade sobre o Holocausto,
que foi um massacre sem precedentes de um povo, 6 milhões de judeus assassinados por um processo industrial que os nazistas fizeram, e aí comoveu o mundo e a tese de criar o Estado de Israel cresceu e encontrou receptividade. E aí tiveram que ceder, né? E a ONU reconhece. Tem gente hoje dizendo que a ONU criou Israel. Não. A ONU reconheceu o sionismo financiando a emigração para Israel, comprando terras em Israel, comprando armas para os judeus se organizando para a luta armada. Isso é que criou o Estado de Israel. A ONU apenas reconheceu. E aí a ONU fez uma divisão. Olha, vamos aqui até esse povo que está brigando aqui. Vamos criar 2 estados. Estado aqui não é Estado federado. A gente, quando fala na linguagem coloquial, a gente fala Estado, a gente pensa no Piauí, no Sergipe, não numa nação, num país, né? Porque esses aí são estados federados, que não são soberanos. Mas um país soberano, um governo soberano, num território com um povo organizado, é um Estado. O Estado soberano. O Brasil é um Estado, Israel é um Estado, a Alemanha é um Estado, né? Então, a ideia foi criar 2 estados na Palestina. Soberanos. Um Estado judeu e um Estado palestino. E foi aprovado isso. E vamos dividir. E como é que a gente divide? Bom, aqui tem mais judeu do que muçulmano. Então, onde tem mais judeu, vamos deixar com os judeus. E tem uma grande parte desse lado que está com a maioria de judeus, que é deserto. Era o deserto do Negev. O Negev. O deserto do Negev era 60% desse território que estava na mão dos judeus. Então, vamos dar um pouco mais de terra para os judeus, porque eles estão numa terra mais desértica. Então, vamos dar 55% desse território da Palestina para Israel e 45% para o Estado palestino. Isso só entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E a Transjordânia, a leste do Rio Jordão. Aí vamos reconhecer um reino independente lá, vamos chamar de Jordânia. E quem vai ser rei vai ser a família Hashemita. Ainda hoje está lá, a Jordânia é um reino, ainda hoje é a família Hashemita que está lá reinando. Né? Bom, só que os árabes não aceitaram essa divisão. Ah, porque 55% para eles, 45% para nós. Mas esses 55% deles têm 60% de deserto. Não, mas não quiseram saber. Né? Então, criado o Estado de Israel, o exército inglês sai de lá, e aí os vizinhos, não foi o povo que estava lá, não foram os árabes que estavam lá na região da Palestina. Foram os vizinhos, estados independentes do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito, que são vizinhos fronteiriços, e mais os que não eram vizinhos, mas mandaram tropa para lá, como a Arábia Saudita e o Iraque, atacaram Israel no primeiro dia de independência. Israel não tinha propriamente um exército. Não tinha academia militar para formar militares. Israel era um povo armado, mal armado e mal equipado, com pouco dinheiro e com fontes de armamento diferentes. Tinha armamento tcheco, tinha armamento soviético, tinha armamento alemão que tinha sobrado da guerra, tinha armamento francês, porque a França andou. Pedro, obrigado pela sua presença. Até mais ver. Então, Pedro Araújo está dizendo que vai precisar sair. Então, era difícil formar um exército assim, com um equipamento todo sem padronização, mas eles lutaram desesperadamente. Primeiro porque era um povo que muitos deles tinham escapado do Holocausto. E quem escapou do Holocausto não estava disposto a aceitar mais ser destruído sem luta. Então, era um povo que lutou desesperadamente, com muita coragem,
E aí lutaram homens e mulheres. E os islâmicos têm medo de numa guerra, ser morto por uma mulher. Porque eles acham que morrendo na guerra vão para o céu e tem 70 virgens à disposição de cada um deles lá, né? Mas se for uma mulher que mate, não tem essa vantagem, né? Não vai para o paraíso. Então eles morrem de medo de ser mortos por uma soldada de Israel, né? Então Israel derrotou esses países árabes todos e cresceu. E aquele 55% de território ficou maiorzinho um pouco, né? Aí viram que não dava para levar vantagem, aceitaram a paz, mas não reconheceram o Estado de Israel. Bom, agora se fala em guerra, se fala em criança morrendo, se fala em problemas terríveis, mas a responsabilidade de uma guerra, a responsabilidade pelos danos materiais e humanos dos dois lados é de quem inicia a guerra, é do agressor. Tá? Um país não pode atacar o outro e depois dizer, está destruindo meu povo, mas você atacou. Também tenham cuidado com uma palavrinha que estão usando na imprensa por ignorância ou por má fé, que é falar em desproporção. Mas é desproporcional porque morreram 10 mil palestinos, morreram só 1.400 judeus. Desproporção não é isso. Desproporção em direito é o que se chama excesso culposo. Quando é que uma reação a uma agressão é desproporcional? Quando ela excede o que é necessário para conter o agressor. Quando o agressor continua jogando foguete, mesmo que você mate 10 por 1 do outro lado, ainda não é excesso, porque não cessou a agressão. Excesso é o que vai além do necessário para conter a agressão. Mas todo dia cai 100, 150 foguetes em Israel, não cessou a agressão. Então não há excesso. Vamos atentar para esses detalhes. Né? Então, tem todas essas queixas, mas quem agrediu? Mas é um povo que... Aí tem a palavra genocídio. Mas que genocídio é esse? Olha, a população da faixa de Gaza, na guerra de 48, porque se fala muito em refugiado, os refugiados foram realmente deslocados das suas casas na guerra de 48, quando Israel foi independente e os vizinhos todos atacaram. Pois bem, a população da faixa de Gaza era de uns 140, 150 mil pessoas. Agora estão dizendo que é 2 milhões e 300. Mas como é que um povo que é vítima de genocídio passa de 140, 150 mil para 2 milhões e 300? Que genocídio é esse? Porque genocídio é o massacre de um povo até a extinção, né? Ou a tentativa de extinção. Então, não tem desproporção, nem tem genocídio. Mas o índice de desenvolvimento humano, falta saneamento, e tem mortalidade infantil. Mas não falta dinheiro para fazer 500 quilômetros de túnel em Gaza. É barato fazer túnel? 500 quilômetros de túnel, tem túnel com mais de 70 metros de profundidade, para escapar das bombas de penetração de Israel. Eles fazem túnel com mais. E os túneis têm iluminação, e os túneis têm proteção de concreto a intervalos de tanto em tantos metros, tem um arco de concreto. Não é barato, não. Né? E em poucos dias lançam 5, 6, 7 mil foguetes. É barato? É uma desproporção. Aí querem comparar as avessas, Davi e Golias. A Israel é o Golias, e Ramá é o Davi, um adolescentezinho. E o Hamas é fraquinho, é tão fraquinho que joga 8, 10 mil foguetes. Junto os exércitos da América Latina toda que não tem essa quantidade de foguetes. Países grandes como Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, Peru, junto, não tem nem perto dessa quantidade de foguete para jogar contra ninguém. Né? Então, cuidado com essa história. É massacre. Morre muita gente. Mas vamos também levar em conta essa história de morrer muita gente. E de morrer criança, e menino, e velho. Né?
Como foi a Segunda Guerra? Nem vou falar em bomba atômica. Vou falar em bombas convencionais, bombas incendiárias. A cidade de Dresden, na Alemanha, já em 1945, com a Alemanha praticamente derrotada, atendendo a um pedido do Stalin, que queria que o caminho para o Exército Vermelho cercar Berlim fosse amaciado num dos flancos, pediu que os aliados bombardeassem Dresden, essa cidade alemã. E os aliados passaram 2 dias bombardeando a cidade. 2 dias e 2 noites. E o que se diz é que os números variam. Há quem fala em 170 mil mortes, mas no mínimo fala-se em 130 mil mortes civis em 2 dias e 2 noites. Agora, em mais de um mês, estão falando em 12 mil mortos. Então não é muita gente, não. Não quero escandalizar ninguém, dizendo que sou malvado, que não me importa. Claro que a morte de uma pessoa é lamentável. Mas o general Sherman, que foi talvez o mais competente dos generais da União Americana na Guerra Civil, o general Sherman disse: guerra é cruel. Quanto mais cruel, mais breve. E disse mais: quem pensa que guerra é aventura é adolescente. Guerra é tragédia. Ah, bom, mas então vamos começar uma guerra. E vamos cobrar de Israel que faça uma guerra boazinha. Quem é que já fez guerra boazinha, meus irmãos? O que é que a Rússia fez na Chechênia na década de 90? Bombardeou cidades, população civil. E não fazia. Israel antes manda avisar. Saia daí que eu vou tentar o pau. Né? Saia daí que vai ter bombardeio. Ninguém faz isso, não. A Rússia não fez isso na Chechênia. A Rússia não faz isso na Ucrânia. Ninguém faz isso. A Rússia não fez isso na Síria, reprimindo os rebeldes sírios na guerra civil da Síria. Israel faz isso. Saia daí, a população civil saia, que vai haver ataque. Hã? Então, Israel está massacrando? Está não. O general Sherman sabia o que dizia. Uma guerra, quanto mais cruel, mais breve. Essa guerra do Oriente Médio não acaba, do Oriente Próximo, desculpe. Não acaba porque é boazinha. Porque avisa, sai daí que eu vou bombardear. Eu digo, essa guerra, e digo que não acaba, porque não é uma guerra agora, do dia 7 de outubro para cá. É uma guerra que vem de 1948. Com intervalos, como tem o primeiro round, o segundo round numa luta de boxe, MMA, não sei o quê. Né? Assim como juntaram as guerras do século XVII, chamaram de Guerra dos 30 anos, essa guerra tudo é uma guerra só. E é mais do que a guerra de 48 para cá. É um capítulo da Segunda Guerra Mundial, que teve outro capítulo no Vietnã, na Coreia, e tem esses capítulos todos em torno de Israel. É uma guerra só. Que é uma guerra de reconfiguração da ordem mundial. A ordem mundial, quando acabou a Guerra dos 30 anos, nos acordos de Westfália, em 1648, as grandes potências acertaram uma ordem mundial. Acertaram quem ficava com a Inglaterra, com a França, com a Rússia, com o Império Austro-Húngaro, com a Espanha, com Portugal. Mas o Brasil teve até que devolver a Guiana Francesa por causa do aí já não foi mais Westfália, aí já foi nos acordos de Viena, de 1815, também num acordo da ordem mundial entre as grandes potências. Agora não tem acordo da ordem mundial entre as potências. E é outra dificuldade para estabelecer a paz, porque não tem acordo sobre as zonas de influência. Se a gente olhar para o fim da Segunda Guerra, os acordos de Yalta, foi um encontro entre os chefes das grandes potências na cidade de Yalta, na Ucrânia, e depois na cidade de Potsdam, na Alemanha, nas ruínas da Alemanha, porque as ruínas da Alemanha ainda estavam fumegando quando o Stalin, o Truman e o Churchill se encontraram em Potsdam. E aí dividiram a Europa. Disseram, olha, do Rio Oder para leste, Stalin toma conta. Do Rio Oder para oeste,
os aliados ingleses, americanos e franceses tomam conta. E não houve guerra na Europa. Até cair a União Soviética e essa ordem, essa definição, essa divisão ser desfeita. E não tem mais acordo. Aí teve guerra na Bósnia, na Croácia, no Kosovo e agora na Ucrânia, né? Porque não tem um acordo sobre a definição das áreas de influência. Mas na Ásia e na África não teve acordo em Potsdam nem em Yalta. E aí teve as guerras de descolonização, em Angola, em Moçambique, na Indochina, em vários lugares, né? E na Coreia e tal. E hoje não tem acordo sobre definição de área de influência em canto nenhum do mundo. Aí tem uma área de tensão em Taiwan, na Coreia, em Israel, no Níger, no Sudão, para todo lado tem confusão, né? No Iêmen. Então, houve um envolvimento, e aí eu chamei de caminhos e tropeços, né? O moderno Estado de Israel, caminhos e tropeços, um caminho que levou ao tropeço do acordo com os ingleses, que não cumpriram esse acordo feito na Primeira Guerra, outro acordo feito na Segunda Guerra, outro tropeço que os ingleses não cumpriram, e uma luta pela independência que a ONU reconheceu, e aí os vizinhos não reconheceram até hoje, inclusive nos estatutos do Hamas está previsto a destruição do Estado de Israel, né? Que do Rio Jordão até o mar deve ser tudo Palestina. Então, foi outro grande tropeço, né? E fica difícil um acordo, porque as lideranças islâmicas se fizeram desfraudando a bandeira da guerra. E se não tiver mais a guerra? Né? Tem uma anedota de um médico que exerceu medicina há 30, 40 anos, o Pedro deve conhecer que o Pedro é médico, mas é anedota, né, Pedro? E formou um filho em medicina. Quando o filho chegou na cidadezinha do interior, onde esse médico clinicava, ele disse, meu filho, agora eu vou tirar férias, vou deixar você com a minha clientela. Viajou de férias e tal, e voltou, e quando voltou, rapaz, cadê o fulano, aquele doente tal, que vinha aqui sempre? Pai, aquele homem era fácil tratar, eu tratei dele, ele ficou bom, daquela ferida braba, aquele ali era leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar. Você é doido, rapaz, foi tratando aquele homem que eu lhe formei, rapaz, agora ele ficou bom e acabou a nossa renda, né? Quer dizer, os líderes islâmicos se mantêm como liderança anti-Israel. Se fizer a paz, o que eles vão explorar? Né? Por outro lado, as massas não aceitam. As massas que eles fizeram a cabeça e acreditaram no que eles diziam, estão fazendo um genocídio conosco, nos invadiram, tomaram as nossas terras, e agora vocês vão fazer paz com eles? Né? Também a história do advogado, que uma senhora chega pedindo para o advogado fazer uma petição de divórcio para ela e conta uma história enorme do marido que é agressor, que é desrespeitoso, e o cara faz um texto para o juiz, uma peça contando aquilo que ela disse, que o marido era um agressor, um cara exercia, era uma relação abusiva e tal. Aí no dia da audiência, o juiz lê a peça e pergunta para a mulher se é aquilo mesmo. Ela diz, não, doutor, meu marido é um excelente marido. Ele nunca fez isso, não. Isso é o doutor que está dizendo. Quer dizer, o casal se reconcilia e o advogado... A primeira coisa que os professores de direito civil dizem sobre isso é, olha, quando você ouvir uma história muito brava de um cônjuge, você reduz a termo, escreve o que ele disse e pede para ele assinar. Porque o casal muitas vezes se reconcilia antes da audiência com o juiz, né? E aí o advogado fica parecendo que o advogado está querendo provocar uma briga para ter um cliente, né? Então, o advogado que acreditou na conversa do juiz fica a ver na conversa da cliente fica a ver navios. Assim também é o eleitor que acreditou na conversa do líder. Não perdoa se o líder depois disser, não foi nada disso, não.
Se a cliente chega lá e diz para o juiz, não, doutor, meu marido nunca fez isso, não, o advogado não vai gostar, né? Do mesmo jeito, é o eleitor, ou não é eleitor, mas é apoiador, e é guerrilheiro, e é terrorista, e é soldado a serviço do ditador. Não vai gostar se o ditador disser, não, Israel é bonzinho, vamos fazer a paz com ele, né? Então, eles não podem desistir da guerra. Por outro lado, agora Israel também não pode. Né? Qualquer liderança, não é só o Netanyahu, qualquer liderança em Israel que diga, não, vamos aceitar um cessar-fogo e vamos fazer uma paz com Hamas, se liquida como liderança, porque eles foram longe demais. Eles rasgaram o ventre de mulher grávida para tirar o feto e matar na presença dos pais. Eles botaram criança em forno de micro-ondas. Eles degolaram criança e filmaram no celular e mandaram para botar no ar nas redes sociais. Fazendo isso. Então, é claro que Israel não vai aceitar. Os americanos estão pressionando Israel porque precisaram apoiar Israel, porque tinham saído escorraçados do Afeganistão, porque estavam se mostrando impotentes na Ucrânia, porque estavam se mostrando impotentes na Coreia, e que precisavam falar grosso para a China no Estreito de Taiwan. Então, o Biden, mandou logo porta-aviões para lá, e depois um submarino nuclear, e foi pessoalmente a Israel. Só que ele não mete mais medo ali. E aí a Turquia, que tem um exército poderoso, inclusive armado pelos americanos, e que é da OTAN, está dizendo que vai mandar tropa contra Israel. Aí o Biden manda um representante lá, o ditador da Turquia nem recebeu. Aí os governos da Jordânia e do Egito, que são odiados pelo Hamas, pelo Hezbollah e pelo Irã, e que torcem para que Israel acabe com Hamas e com Hezbollah, e que tem acordo de paz com Israel há mais de 40 anos. Agora estão pressionados pelas suas populações. E a rainha da Jordânia já fez críticas a Israel. Deve ter feito extremamente revoltada por ter que fazer. Mas os palestinos são inimigos da Jordânia. Tanto que eles conflitaram com o rei, pai do rei atual. O rei atual é Abdullah. O pai dele era Hussein. E o Hussein, pai dele, tacou o exército em cima do refugiado palestino na Jordânia, matou tantos que passou para a história com o nome de Setembro Negro. E aí esses palestinos que estavam sendo massacrados pelo rei da Jordânia atravessaram o Rio Jordão e foram pedir refúgio em Israel. Então, esses governos chamados moderados, inclusive da Arábia Saudita, não podem ficar neutros. Nem podem defender Israel. Eles podem até não ir à guerra contra Israel, mas eles têm que fazer protesto, acusar Israel, fazer alguma coisa para aplacar a revolta das massas. A Arábia Saudita chegou até a bombardear o Iêmen há poucos dias, e o Iêmen estava jogando foguete em Israel. Mas deve ter havido problemas terríveis internamente, que eles agora se encontraram com um representante do governo do Irã, que foi a Riad, a capital da Arábia Saudita. Ora, a Arábia Saudita conversar com o Irã era uma coisa impensável até pouco tempo. Mas a guerra está unindo os islâmicos, porque o Irã nem árabe é. Né? Como a Turquia também não é árabe, mas está dizendo que vai mandar tropa para a guerra contra Israel. E a Argélia, que fica longe, que eu acho que não tem como mandar divisões do exército, obrigadas do exército argelino, porque a logística seria complicada, mas pode mandar aviação. Né? Declarou guerra a Israel, a Argélia. Como o Iêmen, lá no sul da Península Arábica, a 2.000 quilômetros de Israel, declarou guerra a Israel e jogou foguete.
A Argélia declarou guerra, mas que eu saiba, ficou só na declaração, né? Mas é difícil uma solução. Por outro lado, a Rússia também não pode recuar, a China também não pode recuar. A China mandou navios de guerra, o Biden mandou um porta-aviões, a China mandou 6 navios de guerra para a região do Golfo Pérsico. Né? E não pode por quê? Não pode porque o povo chinês ferve de ódio contra o Ocidente, com a memória que eles têm das guerras do ópio que a Inglaterra fez lá, da guerra dos Boxers, que foi uma intervenção multinacional na China, em 1900 para 1901, e das agressões japonesas. O Japão fez guerra de conquista contra a China em 1894, 95, em 1931, 32, e de 1937 até 45, praticando as maiores barbaridades contra os chineses. Então, os chineses fervem de ódio contra estrangeiros. E não vão ficar satisfeitos se o governo se mostrar concessivo. Né? Mas tem mais. A China está vivendo uma grande crise imobiliária. Eles construíram casas e apartamentos demais e as vendas não deram certo. E essa crise imobiliária virou uma crise bancária. Os bancos que financiaram essa construção toda estão balançando. Já teve banco que quebrou. Então, uma crise num governo comunista que é responsável por emprego de todo mundo é um problema muito mais sério do que uma crise de desemprego num país capitalista. Além disso, o Xi Jinping está precisando mostrar valentia. Porque quando a presidente uma espécie de Câmara de Deputados nos Estados Unidos, que eles chamam Câmara dos Representantes, uma senhora já de mais ou menos 90 anos, 89, 90 anos, anunciou que ia para fazer uma visita a Taiwan, a China disse que não toleraria, não permitiria que ela fosse a Taiwan. E ela disse, pois não vou. E o mundo ficou com a respiração suspensa, pensando que os chineses iam derrubar o avião dela, não fizeram nada. Ela foi, fez discurso desaforado com os chineses lá em Taiwan, e a China fez manobra naval, movimentou navio ao redor de Taiwan, botou avião de guerra voando lá perto, mas só ficou nisso. Não deu um tiro, não mexeu com ninguém. Então, se recuar de novo, fica feio. Além disso, um outro general americano, que era capitão no tempo da Segunda Guerra e foi o tradutor que fazia a ligação da divisão brasileira da FEB com o 5º Exército Americano, o Vernon Waters. Depois ele foi adido militar no Brasil, na época da crise de 64, e há quem acha que ele estava aqui nos planos de derrubada do governo João Goulart. Mas ele, antes de morrer, escreveu um livro de memória e disse que haveria uma nova guerra. E certamente usariam armas nucleares quando passasse a geração que viu os horrores da Segunda Guerra. E passou. Não tem mais nenhum líder mundial que seja veterano ou que tenha memória pessoal da Segunda Guerra. Olha, a crise dos foguetes em Cuba, dos mísseis soviéticos em Cuba, em outubro de 1962, é considerada a crise mais delicada que o mundo viveu durante a Guerra Fria. Mas quem era presidente dos Estados Unidos era o Kennedy. O Kennedy, na Segunda Guerra, era tenente da Marinha Americana e foi ferido em combate. E sofreu sequelas desse ferimento o resto da vida. Ele ficou o resto da vida dormindo em cama ortopédica, por causa de uma lesão que ele sofreu na coluna. Do outro lado, tinha o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, durante a guerra, era comissário político, é uma figura que o Partido Comunista tinha na Rússia para vigiar, botava dentro dos quartéis para vigiar os comandantes. Então, ele era comissário político no Exército Vermelho. Ele lutou aonde? Durante a guerra? Em Stalingrado. A batalha mais terrível da Segunda Guerra provavelmente seja o Stalingrado.
teve também um cerco muito longo, mais longo até em Leningrado, teve uma batalha muito terrível também em Sebastopol, mas Stalingrado foi terrível. E o Khrushchev estava lá. E a cidade nunca ficou na mão inteiramente dos alemães, os russos nunca saíram inteiramente de lá, e os dois ficaram lutando dentro da cidade meses e meses. E sabe onde é que o Stalin, que o Khrushchev viveu durante essa batalha, esses meses? Viveu nos esgotos da cidade. Esgoto mesmo, você tira a tampa, desce para as galerias de esgoto. Ele passou 3 meses dentro dos esgotos. E o pau comendo lá em cima, né? Bombardeio e tiroteio e tudo. E de vez em quando, quem estava nos esgotos saía e participava dos enfrentamentos. Então, ele sabia que guerra não é aventura como um adolescente pode pensar, né? Então, os dois evitaram um conflito ali. Agora não tem nenhum veterano. E mais, agora as lideranças são menos capazes. Agora não tem um Kennedy de um lado, nem um Khrushchev do outro, né? Agora tem um Biden, que é um senhor que apresenta sinais de senilidade de um lado. Mas não é só o presidente, tem todo um aparato. Mas o Partido Democrata de hoje e o Partido Republicano de hoje nos Estados Unidos não são a mesma coisa que eram na Guerra Fria. Estão dominados por uma mentalidade completamente desorientada. E na Europa? Na Europa não tem De Gaulle. Não tem. Na Europa não tem Konrad Adenauer, na Alemanha. Na Europa tem um líder de competência duvidosa, tanto na França como na Alemanha, que hoje são as duas maiores potências europeias, né? E o Reino Unido é um reino desunido, né? Irlanda, Escócia, Gales, vivem querendo se separar, e também não tem uma liderança forte. E o Putin? O Putin é muito esperto. O Putin é muito esperto. O Putin foi formado na KGB. Mas o Putin é um jogador, tem espírito de jogador. E faz jogadas, e arrisca. E quem faz jogada erra. Comete erro de cálculo. E o que pode levar a uma guerra é um erro de cálculo. Porque nenhum lado quer guerra. Só pode querer guerra quando se trata de uma guerra de uma grande potência contra uma pequena potência. Porque aí é bom para o grande, é ruim para o pequeno e é bom para o grande. Né? Mas entre dois grandes, guerra é ruim para os dois lados. As duas guerras mundiais mostraram isso. Né? As guerras napoleônicas mostraram isso. A Guerra dos 30 anos mostrou isso. Guerra com grande não dá certo. Então ninguém quer. Primeira guerra ninguém queria. Mas a dinâmica dos acontecimentos às vezes domina os atores, que não podem recuar. O Kaiser Guilherme II da Alemanha, na véspera da Primeira Guerra Mundial, tentou recuar. Ele que vivia dizendo que a Alemanha ia resolver pela espada, né? Quando viu o tamanho do buraco, pegou o iate e foi pescar, esperando que a crise passasse, né? O Nicolau II, czar de todas as Rússias, né, que tinha mandado um telegrama para a Sérvia, dizendo que a Rússia garantia a Áustria contra a Sérvia contra a Áustria, quando viu o tamanho do buraco, relutou. Então, não queriam, mas não podiam recuar. A Alemanha tinha dito que a Áustria podia ir para cima da Sérvia, que ela garantia. A Rússia tinha dito à Sérvia que podia resistir à Áustria, que ela garantia. Não podiam recuar. Então, está acontecendo isso agora. Os lados todos estão prisioneiros do próprio discurso. E
E o tempo está avançando, eu acho que eu estou falando demais aqui, eu queria ouvir e dialogar com vocês, né? Já mencionei aqui uma disputa de versões, a história do genocídio, que não é verdade, a história da invasão, que não é verdade, a história da opressão. Até dizer que Gaza é uma prisão a céu aberto, uma prisão que os caras, milhares deles saíam todo dia para trabalhar em Israel, ganhando salários melhores do que na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Árabe que mora em Israel pode votar e tem até representante deles no parlamento. Frequentam escolas comuns com os judeus. Que apartheid? Falam em apartheid. Que apartheid é esse? Se frequentam as mesmas escolas, se fazem parte do parlamento. Né? Então, eu acho que o assunto demandaria muito mais considerações, mas nós aqui só podemos tomar um aperitivo para quem gostar depois e estudar o tema. Né? E eu preciso agora ouvi-los para que haja um diálogo no grupo. Então, eu quero facultar a palavra. Professor, primeiro eu queria pedir desculpa porque cheguei bastante atrasado, não pude beber de toda a ciência formulada aí na primeira meia hora, e apenas corroborando em determinados pontos, e torno a citar aqui, né? O pessoal fala de povo palestino, não sei se o professor tocou isso, né? Nesse ponto, o professor Rodrigo Silva, nos seus trabalhos, relata que o povo que vive hoje na faixa de Gaza não é descendente dos filisteus e nem é árabe. Foi feito testes científicos de DNA e esse povo é vindo como escravo de uma região subsaariana. Então, essa história de povo palestino é mais uma má fé da imprensa mundial. Exatamente. Aqui o livro que o irmão Alexandre está citando, que eu comprei porque foi indicação deles. E é muito bom esse livro. Eles realmente não são filisteus, os filisteus já estavam extintos. Né? Agora, culturalmente, eles são árabes, porque falam a mesma língua, têm a mesma religião. Né? Agora, geneticamente, eles são misturados com os povos da África subsaariana. Exatamente. Então, é toda uma história inventada pela mídia, e aí o professor me permite, porque eu sou tenho essa liberdade da minha formação, eu não acredito em ignorância de jornalista, de imprensa. É má fé mesmo. É má fé, é questão de posicionamento ideológico e eu chegaria até o ponto de desumanização das pessoas. É parte da guerra, né? É parte da guerra. Eu não sei se o professor comentou, eu vi um vídeo de um americano, se eu não me engano, um desses deputados, dizendo, vocês querem proporcionalidade? O que vocês estão falando? Até falando para o inglês. O que vocês estão falando de proporcionalidade? Estava sendo entrevistado por uma jornalista inglesa. O que vocês estão falando de proporcionalidade? Então vamos fazer o seguinte, Israel vai agora, pega 260 jovens civis, estupra, mata, queima, depois ele vai e escolhe uma região da área de Gaza para decapitar, matar. Então, é isso que vocês querem? É o mesmo número, se é questão numérica? E não existe proporcionalidade, que o professor explicou bem aí, a questão da proporcionalidade. Então, quem fala em proporcionalidade também não é má fé. É má fé. Né? O exército, como a gente sabe, a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, né? E diz que a faixa de Gaza é um território autônomo. Se a faixa de Gaza é um território autônomo e o Hamas, que é um grupo armado, não é um grupo terrorista, ele é uma organização militar. Então, o
diferentemente do que o ataque do Hamas fez, que buscou alvos civis, a prioridade era alvos civis e só alvos civis, porque, e aí já mostra covardia e medo deste dito organização militar, porque não se defronta, não partiu para alvos militares, ele partiu para alvos civis. Contrariamente a isso, Israel está buscando alvos militares, está entrando, buscando o exército militar Hamas, né? Então, novamente, todo jornalista que diz que está tendo um morticínio é má fé. Assim como é má fé o governo brasileiro e todos os políticos brasileiros que apoiam políticos e universitários e quem quer que seja. É má fé e é usado e vai contra a Bíblia, né? É importante que nós estamos aqui numa reunião também de cunho religioso. Quem se opõe a Israel, o cristão que se opõe a Israel, está indo contra aquilo que fala a Bíblia. Pois nós somos enxertos da raiz e bebemos da seiva da raiz, e a Bíblia manda orar pela paz de Israel, e a Bíblia determina que nós sejamos irmãos, né? E contra os inimigos de Israel. Não os inimigos de Israel, não, inimigos de Deus. Porque o Islã é inimigo de Deus. Porque ele diz, é claro, no Alcorão é determinado que todos os infiéis, que somos nós cristãos, sejamos eliminados. Então, não há desculpa para o governo brasileiro, não há desculpa para políticos, artistas, universitários, pelo simples fato de apoiarem, se tornarem coparticipantes de terrorismo, né? E o Brasil, para abrigar terroristas aqui, porque nós temos na Tríplice Fronteira células terroristas de Hamas, foi agora noticiada aí na imprensa, a gente não sabe ainda se isso é real, célula terrorista 2. Quando se descobre 2, é porque já está montada a célula terrorista do Hezbollah, isso tudo com o aval do governo brasileiro. E isso é muito importante para que nós tomemos a posição, nos posicionemos sem nenhuma dúvida diante dessas estupidez que se proclama aí, que, como eu disse e torno a repetir, chega a ser algo desumano, um processo de desumanização da humanidade, aceitar esse tipo de coisa, né? Então, era só essa pílula aí que eu gostaria de colocar. Complementando o que o irmão disse, hoje tem denúncias de que o Hamas, não, o Hezbollah está ligado ao tráfico de droga no Brasil, que é como eles financiam a guerra deles agora que o Irã ficou com dinheiro curto por causa das sanções americanas. Então, eles estão se associando às facções de narcotraficantes no Brasil. Agora, quanto à má-fé, realmente o irmão tem razão, é parte de uma tática de guerra. Mas tem muitos filósofos, antropólogos, historiador que não sabe o que é proporcionalidade juridicamente. E acha que morreu 1.400 aqui, morreu 10.000 ali, é desproporcional, né? Quer dizer, se fosse assim, bom, caiu?
A minha deu um hiato aí. Foi. Teve um problema aqui, eu pensei que tinha caído, mas a Josefina conseguiu um tempo mais longo hoje. Não, mas agora está legal. E agora tá bem. Né? E é bom lembrar também, sobre esses aspectos que o irmão destacou, que numa guerra em que um dos lados não usa uniforme, fica difícil distinguir quem é militar e quem é civil. Você vai para uma guerra dentro de uma cidade, de ruas estreitas, cidade antiga, de ruas estreitas, superpovoada, em que combatentes se misturam com a população e não usam uniforme. E usam a população como escudo. Olha, nem os nazistas fizeram isso. Quando a Alemanha era bombardeada, e foi muito bombardeada, os aliados destruíram 80% das áreas urbanas da Alemanha. Mas quem ia para os abrigos durante os bombardeios era a população civil. Os militares ficavam do lado de fora, apagando incêndio, na artilharia antiaérea, mas ficavam do lado de fora. Em Gaza, não. Em Gaza, os combatentes do Hamas estão nos subterrâneos e a população civil está em cima, levando bomba. Né? Então, tem uma coisa que se chama perdas colaterais. O que são perdas colaterais? São aquelas perdas causadas involuntariamente. Você precisa bombardear um alvo de interesse militar, mas involuntariamente você também atinge quem está por perto. Isso são perdas colaterais, portanto, não intencionais. Isso não se compara com quem ataca a população civil, pega uma mulher grávida, abre a barriga para tirar o feto, para matar na presença dos pais. Não tem comparação entre essas atitudes. Quem bota uma criança num forno de micro-ondas. Não são perdas colaterais. E é cinismo quem quer estabelecer uma equivalência. Isso, em lógica, recebe o nome de falácia da falsa equivalência. Ah, porque você bombardeou, então é equivalente. Bombardeou, mas não é equivalente, não. Eu tinha mencionado há pouco a dureza de outras guerras. Na Segunda Guerra, numa noite de bombardeio em Tóquio, os americanos mataram 150 mil civis. Agora, num mês, morreram 10 mil palestinos. É próprio da tragédia que é uma guerra. Não tem guerra boazinha. Forçar um dos lados a fazer uma guerra boazinha é querer que o lado perca. Porque um combatente que vai fazer uma guerra boazinha perde. Bom, mas já estou eu falando de novo e eu preciso ouvir.